O Ministério da Saúde atualizou para 7 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos. Até o momento, o Brasil não possui caso confirmado da doença, mas o mundo todo está em alerta para uma possível nova crise sanitária. A varíola dos macacos é causada por um vírus que infecta os primatas, mas os verdadeiros hospedeiros são os roedores, como explica a infectologista Luana Araújo. Na verdade, o macaco não tem absolutamente nada a ver com a história. Quem é reservatório desse vírus lá na África, são os roedores. Não é aqui que os roedores são reservatório desse vírus, então também não tem razão nenhuma para atacar essas espécies, mas não tem nada a ver de fato, não é nem em origem, nem em reservatório com os primatas. O primeiro caso humano de varíola dos macacos foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo. Desde então, a doença foi relatada em humanos em outros países da África Central e Ocidental e passou a ser endêmica em todo o continente. Atualmente, fora da África, foram confirmados 300 casos em 23 países. A gente está falando de febre, de mal-estar, de prostração, mas aí começa a ter alguns detalhes que são muito característicos dessa varíola. A primeira coisa é o aparecimento do que as pessoas chamam de íngua, e a gente chama de linfonodomegalia, quer dizer, o aumento desses linfonodos de uma maneira generalizada, sai um monte de íngua na pessoa, e algum tempo depois ela começa a ter umas lesões de pele que vão evoluindo desde manchinha até uma pápula, uma vesícula, e aquilo pode romper e deixar cicatrizes ao longo da evolução da doença. Segundo os especialistas, apesar de ser transmitida por vias respiratórias e pelo contato próximo com os infectados, a varíola dos macacos não é tão contagiosa nem tão letal como a Covid-19. De qualquer forma, o que precisa saber é que essa é uma doença também transmitida, na sua imensa parte, por gotículas respiratórias, não muito diferente daquilo que a gente vem falando nos últimos 2 anos, né? A gente consegue expelir esse vírus por essas gotículas respiratórias, e isso entra também por via respiratória nas outras pessoas e pode causar a doença, mas não é só essa forma, né? Um contato próximo com pessoas que estejam doentes, principalmente na fase em que essas vesículas estão rompendo, né, que fazem parte do quadro clínico, toda vez que essas vesículas se rompem, elas liberam no líquido que está ali dentro milhões de partículas virais, e ao entrar em contato também com essas partículas virais, você pode se infectar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as vacinas utilizadas no programa de erradicação da varíola humana fornecem proteção de até 85% contra a varíola dos macacos. A varíola humana é a única doença que a gente conseguiu erradicar através da vacina, então ela não existe mais no mundo. E porque ela não existe mais no mundo, a quantidade de vacina de varíola que a gente tem disponível hoje, varíola humana, que a gente tem disponível hoje para vacinar pessoas que não foram vacinadas, é muito pequena. E outro problema nesse sentido é que as pessoas foram vacinadas, por exemplo, aqui no Brasil, até o comecinho dos anos 70, até 73 no máximo. Então, até aquele momento, quem tinha idade foi vacinado para a varíola. A geração que veio toda depois dessa época não foi mais vacinada para essa doença. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem hoje já aprovada a vacina contra a varíola do macaco, só que numa quantidade hoje no mundo muito pequena e muito difícil de ser disponibilizada de maneira equânime, como a gente também já viu acontecer num passado recente, infelizmente.